Olá, seja muito bem-vindo à série Desvendando os Segredos do Livro de Salmos. Uma verdadeira jornada de descobertas e inspiração. Eu sou o pastor Heber Ramos e aqui cada encontro será uma oportunidade especial para você conhecer mais sobre um dos livros mais amados da Bíblia e se aproximar cada vez mais de Deus. Então, prepare o coração, nossa caminhada está apenas começando. Mas antes de seguir, um pedido especial. Se você ainda não é um inscrito, aproveite para inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar seus comentários aqui conosco. Bom estudo e que Deus te abençoe grandemente. Quero mandar um abraço para todos que têm acompanhado os nossos estudos. E se você está ouvindo aqui pela primeira vez, para ouvir os estudos anteriores, basta entrar no nosso canal de YouTube e você então vai poder colocar na playlist Livro de Salmos e ouvir os estudos anteriores. Até aqui foram 3. Esse aqui é o estudo de número 4, é a introdução de número 4. Nós falamos até aqui quais foram os autores, falamos a sua data, a data que foi escrito o livro de Salmos, e nós falamos da estrutura, como o livro de Salmo é estruturado. Ele é estruturado em 5 livros, imitando aí, lembrando muito, o Pentateuco. E nós falamos tudo isso nos áudios anteriores. Hoje nós queremos continuar aqui com o estudo, dizendo, por exemplo, do gênero dos salmos. No livro de Salmos, nós vamos ler que existe salmos de confiança. Salmos de confiança. Esses salmos, eles expressam a fé do povo hebreu em Deus e fortalece a fé do cristão. Nós vamos encontrar nos livros de salmos os salmos sapienciais. Eles apresentam conselhos para a vida do homem, enfatizando o bom relacionamento com Deus e com o próximo. Por exemplo, o Salmo 1, 19, 37. Nós temos os salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios, eles expressam o desejo do salmista pela destruição de seus inimigos. Salmos 35, 109, 52, 54, nós temos os salmos de agradecimento. Os agradecimentos que são as ações de graça por bênçãos recebidas. Aí nós temos o Salmo 30, 34, 40, o 67, o 105, o 118. Nós vamos ter também, nos estudos que nós vamos ouvir, nós vamos ter os salmos de procissão. Os salmos de procissão, eles foram cantados durante a peregrinação do povo judeu ao santuário em Jerusalém. São os famosos cânticos de degraus. Aí nós temos o Salmo 120, o Salmo 134. Nós vamos ter também os salmos de realeza. O que são os salmos de realeza? O que eles dizem? Os salmos de realeza, eles afirmam o reinado de Yahvé sobre toda a terra. Nós temos o Salmo 8, o Salmo 24, o Salmo 29, 46, 47, 48, o 66, 81, 93, 95 e 96. Nós vamos ter os salmos circunstanciais. Os salmos circunstanciais, eles apresentam personagens bíblicos em meio aos problemas e diante das perseguições. E nós vamos ter também os messiânicos, louvores que contêm profecias sobre o Messias, e nós vamos ver nesses salmos informações sobre a traição, sobre a morte. Dentro dos salmos messiânicos, o Salmos 8, versículo 4 e 5, ele vai abordar a humanidade de Cristo. Mas não apenas abordar a humanidade de Cristo, ele vai ter passagens bíblicas no Novo Testamento, como está em Hebreus capítulo 2, 6 e 8. Então, o que está no Novo Testamento vai mencionar o Salmo messiânico aqui no Velho Testamento. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Salmo 2, 7 e 12, vai se referir à geração de Cristo como filho. Eu não vou ler aqui todos os versículos, porque senão o áudio vai ficar muito longo. Mas se nós pegarmos o Salmo 2, que é a introdução do livro 1, como já foi explicado, se nós pegarmos aqui o Salmo 2, vai dizer assim, ó:
Salmo de número 2, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Salmo de número 2, versículos 7 e 12. Olha o que diz o 2 e o 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho e hoje te gerei. Olha o versículo 12. Versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Beijai o filho, para que não se ire. Olha o 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, aqui está falando, está se referindo à geração de Cristo como filho. Onde nós vamos ter essa referência no Novo Testamento? Atos capítulo 13. Se nós abrirmos Atos capítulo 13, nós vamos ver falando desse salmo. Atos 13, 32 e 33. Olha só o que diz. 13, 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu nos seus filhos, ressuscitando a Jesus. Aí nós vamos aqui para o 33. Como também está escrito no Salmo 2. Meu filho, és tu, hoje te gerei. Então, aqui o evangelista Lucas, que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele está falando o quê? Mencionando o Salmo 2, nesse versículo aqui, porque ele está se referindo à geração de Cristo como filho. Se nós pegarmos o Salmo 16, nós vamos ver sobre a ressurreição de Cristo. E a referência é o quê? Atos 13, 32 e 36. Se nós pegarmos o Salmo 22, vai ser apresentado os episódios que se cumpriram na morte de Cristo. Aí nós vamos ter os relatos nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se nós pegarmos o 45, 6 e 7, nós vamos ver a declaração, a justiça que permearia o reinado do Messias. E a referência no novo, Hebreus 1, 8 e 10. E se nós pegarmos o 68, 18, nós vamos ver o prenúncio sobre a ascensão de Cristo. Onde é que está isso? Efésios capítulo 4, 7 e 9. A referência no Novo Testamento. E se nós pegarmos para encerrar o Salmo 110, versículo 1, nós vamos ver a apresentação de Jesus como Senhor de Davi e trata de sua exaltação sobre os inimigos. Onde vai ser a referência no Novo Testamento? Mateus capítulo 22, versículo 41 e 45. Tá certo? Então, esse aqui são alguns gêneros que nós vamos acompanhar durante a leitura bíblica diária, os gêneros dos Salmos. Quando nós pegamos o livro de Salmos, nós vamos perceber que ele não foi escrito como a poesia que nós conhecemos. Ele foi escrito por paralelismo, isto é, semelhança, correspondência entre duas coisas ou entre ideias e opiniões. Então eu vou te explicar. Ele não é escrito como as poesias que nós conhecemos. Porque cada salmista aqui, ele é um poeta, mas a poesia é uma poesia hebraica. Vou dar um exemplo. A poesia brasileira, as poesias que temos vários poetas e várias poetisas. Temos a poetisa aí Clarice Lispector, temos a poetisa Cora Coralina, nós temos o poeta Vinícius de Moraes, poetas e poetisas brasileiros. Por exemplo, uma rima aqui do Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. Olha o que ele diz aqui. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do amor encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então a palavra atento rima com pensamento, atento pensamento. E a palavra tanto rima com encanto. Então nós vemos aqui que a poesia hebraica não é assim. A poesia hebraica não é dessa forma.
Quando estudamos o livro de Salmos, precisamos entender que a poesia hebraica é muito diferente da poesia comum que nós estamos acostumados na atualidade. Porque as nossas poesias, os nossos poemas, são marcados por rimas e métricas. Enquanto que a poesia hebraica, ela é caracterizada pelos paralelismos. Então nós vamos encontrar aqui o paralelismo, que tem como característica não suas formas e ritmos, mas sim uma maneira exclusiva de combinar um pensamento com o outro. Então nós vamos pegar aqui alguns paralelismos. Por exemplo, vamos pegar aqui o paralelismo sinonímico. Esse paralelismo sinonímico, ele é também chamado de análogo ou perfeito. É o estilo mais comum em todo o livro de Salmos. Tem este nome porque o salmista expõe o seu pensamento na primeira linha do versículo e a repete na segunda linha. Quando eu falo primeira linha, eu estou falando na primeira frase do versículo. Segunda linha, a segunda frase do versículo. Então, o salmista, ele expõe o seu pensamento na primeira linha do versículo e a repete na segunda linha da mesma maneira, mas com palavras diferentes. Pode ser na mesma ordem ou em ordem invertida. Vamos para o exemplo. No Salmo 117, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Olha a linha 2. Louvai todos os povos. Louvai-o todos os povos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A ideia da primeira linha da poesia é repetido de forma similar na segunda linha. Se nós pegarmos o Salmo 3, versículo 1, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Olha a linha 2. São numerosos os que se levantam contra mim. Olha só, número dos meus adversários. O que ele faz na segunda linha? São numerosos os que se levantam contra mim. Salmo 117, 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Mas ele repete na 2. Louvai todos os povos. Então a ideia aqui é a seguinte. A ideia da primeira linha da poesia é repetido de forma similar na segunda linha. Só mais um exemplo. Salmo 50, versículo 11. Conheço todas as aves dos montes. Olha a segunda linha. E são meus todos os animais que pululam no campo. Então isso aqui é o quê? É um paralelismo sinonímico, ou análogo, ou perfeito. Então eles formam assim um conjunto rítmico, com pensamentos completos. Nós temos também o paralelismo antitético, ou paralelismo reticente. O paralelismo antitético é quando a ideia da primeira linha é reafirmada na segunda linha. Só que detalhe, por oposição. A ideia da primeira linha é contrastada com a ideia da segunda linha para reforçar um conceito central. Então a declaração das primeiras palavras que tem na primeira frase é afirmada não por sua repetição na segunda linha, como o paralelismo sinonímico, mas aqui vai ser diferente, vai ser pelo seu oposto. Por exemplo, Salmo 1,6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Olha o oposto, mas os caminhos dos ímpios levam à destruição. Salmos 30, versículo 5, pois a sua ira só dura um instante. Olha o oposto, mas o seu favor dura a vida toda. Salmo 37, 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Olha o oposto. Mas os justos dão com generosidade. Então esse é o paralelismo reticente ou também antitético. Nós temos agora um exemplo do paralelismo progressivo ou paralelismo sintético. É quando se acrescenta na segunda linha ou nas linhas seguintes um elemento novo para que seja desenvolvida a ideia da primeira linha. Então a declaração da primeira linha serve como base sobre a qual a segunda declaração se fundamenta.
Vamos aqui para os Salmos 1 e 2. Os Salmos 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí vem a segunda linha. Não se detém no caminho dos pecadores. E vai seguindo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita nela dia e noite. Então a segunda linha aprofunda ou desenvolve um conceito apresentado na primeira linha. Então existe aqui um aprofundamento nesse tipo de paralelismo. Existe um aprofundamento aqui. Olha o Salmo 96, o que diz: cantar ao Senhor um cântico novo. Aí olha só como vai aprofundando. Cantar ao Senhor todas as terras, cantar ao Senhor, benzer o seu nome, proclamar a sua salvação dia após dia, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e um digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Tá vendo que vai aprofundando? Então isso aqui é o paralelismo sintético. Então nós não vamos ter aqui rimas como as poesias atuais. Nós vamos ver que o livro de Salmos vai ter os paralelismos. E para encerrar essa parte dos paralelismos, nós vamos ter aqui mais um, que eu vou dar um exemplo, paralelismo ascendente ou paralelismo climático. O que diz isso? Este paralelismo possui semelhanças com o sintético. Só que no climático, a ideia principal é introduzida na primeira linha e cada linha subsequente aprimora o desenvolvimento dessa ideia adicionando elementos novos. Então vai adicionando elementos novos ao conceito já apresentado. Aí nós vamos aqui para alguns exemplos. O Salmo 93, 2 e 3. Olha só. O teu trono está firme desde então. Tu és o Deus da eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Aí olha só. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Então, frequentemente, a primeira linha do versículo, ela é incompleta. Mas a segunda linha apanha alguma palavra da linha anterior, então complementa o pensamento. Primeira linha, o teu trono está firme desde então. Olha só, desde então. Mas aí a segunda linha fala, tu és desde a eternidade, os rios levantam ao Senhor. Tá vendo que vai completando? O Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Então vai se completando. Tá certo? E aí, irmãos, nós vamos ter aqui, eu vou falar só mais um. Paralelismo formal. É uma tendência de usar formas semelhantes no uso linguístico. Nos Salmos, o paralelismo é um recurso que coloca expressões lado a lado, como se fossem linhas paralelas. As linhas se unem sozinhas pelas considerações métricas. Por exemplo, o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós vamos observar muito isso aqui nos estudos do livro de Salmos, que ele é formado por paralelismo, diferente da nossa poesia. Muito bem, meus irmãos, esse é o áudio de hoje. Finalizamos aqui e amanhã é o último dia dessa semana introdutória no livro de Salmos. Então, meus queridos, fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira na presença de Deus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.